Beleza, beleza, pessoal, olha aí, beleza. Olha, vou falar uma coisa aqui que todo mundo às vezes pergunta aí, muita gente pergunta. Às vezes eu comento em alguns canais aí, algumas coisas sobre Portugal, e o pessoal acha que você tá criticando, falando mal de Portugal. Não é nada disso, nada disso. Eu só tenho a agradecer a Portugal pela experiência que eu tive, as amizades que eu tive ali. Infelizmente tive experiências muito ruins ali, tá? Mas também tive experiências fantásticas, aprendi muitas coisas em Portugal, né? Comecei meu contato ali com um povo, parece que não, mas é diferente, né? E para mim isso foi fantástico, foi muito enriquecedor, muito agregou valor na minha vida, entendeu? E às vezes eu faço algum comentário aí e o pessoal está criticando, falando mal. Não é nada disso, nada disso. Eu não moro mais em Portugal hoje, mas eu morei em Portugal por 1 ano e 2 ou 3 meses, eu não sei. Quando eu estava em Portugal, estava em processo de legalização em Portugal, mas infelizmente não demorava. Aliás, demorava muito a questão de legalização do país. Isso é uma das críticas que eu tenho, porque... Vê bem, se Portugal tem uma política de migratória facilitada, né, você chega em Portugal, você arruma um trabalho, você consegue se legalizar, automaticamente o processo de imigração para você se legalizar no país, no Portugal, ele tem um pré-requisito, que você já está trabalhando e contribuindo e pagando seus impostos, né? Você não consegue se legalizar em Portugal, pelo menos na minha condição ali, que não era assim. Você não consegue se legalizar em Portugal se você já não tiver um trabalho, já não tiver inscrito na Segurança Social, tudo, na época. Hoje não sei como é que tá. Hoje tá mudando o visto aí, não sei como é que vai ficar também, né? Então, se naquela época demorava muito para sair a documentação, porque tinha muita gente, muito brasileiro, muito pessoal, não só brasileiro, mas tinha angolano, chinês e um monte de coisa. Vê bem, se você já está pagando os impostos, automaticamente o Estado já tem mais dinheiro. Se já tem mais dinheiro, então já teria que providenciar mais gente para poder legalizar o pessoal que estava chegando, que estava ali em processo de legalização. Só que a minha crítica sempre foi essa. Não faz sentido a pessoa ficar ali em Portugal 1 ano, 2 anos, trabalhando, contribuindo com o país, mas viver como um fantasma. E por que eu falo que é como um fantasma? Porque, infelizmente, agora que vem algumas críticas que eu tenho, tá? O sistema de saúde português, me perdoe, é extremamente, mas extremamente, o sistema público, extremamente, mas extremamente, do extremo precário, entendeu? Eu reclamava, sendo brasileiro, reclamava do sistema de saúde único brasileiro, o SUS. Eu achava que o SUS era uma vergonha, meu Deus, era o fim do mundo, até eu chegar em Portugal, entendeu? Só que assim, por eu falar isso, não quer dizer que eu tô falando mal de Portugal, que Portugal é ruim, não é nada disso, entendeu? O funcionalismo público também, que eu achava que no Brasil era muito ruim, mas Portugal, sinceramente, também não deixa quase igual, é praticamente igual. O sistema de saúde, a política do salário mínimo em Portugal, para mim é uma coisa que é absurda. Mas por que é absurdo? Porque é o seguinte, em Portugal, o salário mínimo é pago para todo mundo. Se a pessoa nunca trabalhou na vida, e o primeiro emprego dela, ela vai ganhar o salário mínimo. E se você chegar ali com uma experiência de 50 anos, de 20 anos, com um ensino, com um certificado, é a mesma coisa. Entendeu? Pessoal, são raras as exceções, porque você vê na internet o pessoal que ganha 2.000, 2.500 euros por mês, 4.000, 5.000 euros por mês em Portugal. Mas nem o primeiro-ministro, o presidente ganha isso. Ah, mas não tem? Então, deve ter, claro que deve ter. Pai do meu filho, você não pode pegar uma exceção microscópica, uma agulha no palheiro e falar que é geral, e não é assim. Não é assim. E quando eu falo tudo isso, não é que eu estou criticando Portugal, não é nada disso. Nesse quesito tem muito, mas muito que melhorar. Agora, mas você morou em Portugal e você saiu e tudo bem. Vê bem, o objetivo meu sempre foi aprender um novo idioma, sempre aprender uma cultura diferente. E a gente sabe que a cultura portuguesa é muito parecida com a do Brasil, a comida é parecidíssima. Aliás, a comida portuguesa é fantástica. A comida, os pratos portugueses são fantásticos.
Entendeu? A amizade que eu fiz em Portugal, alguns costumes que eu adquiri em Portugal, para mim são impagáveis. Entendeu? E nisso eu tenho muito a agradecer a Portugal. A Portugal, agradeço muito, fiz muita amizade em Portugal. Meus vizinhos, o pessoal que me ajudou. Teve gente que me ajudou no começo em Portugal. E eu não estou reclamando, falando que Portugal é isso, aquilo, nada disso. Portugal é fantástico. Só que, pessoal, temos que ser sinceros. Tem muita coisa que tem que melhorar. Aí você fala, mas se você vê vídeo na internet, fala qualidade de vida. É um pouco melhor sim, só que hoje deve estar pior ainda. Deve estar pior ainda, por quê? Porque subiu o preço das coisas. Tá muito caro uma renda de aluguel. Uma renda, um aluguel, um pagamento mensalmente deve estar muito caro. Pessoal, outra coisa. Quando eu vivia em Portugal, eu perguntava para alguns portugueses, mas você não pensa em trabalhar, porque o português ele é migrante, por natureza, tá? Foram para o Brasil, numa fome que teve em Portugal, numa época muito ruim, foram para o Brasil, Venezuela, foram para o mundo inteiro. O português ele é imigrante. Por isso que a gente não percebe tanto preconceito em Portugal. Hoje não percebemos tanto preconceito em Portugal, porque o português já foi imigrante e ainda é imigrante. Já foi imigrante e ainda é imigrante. Tem muito português no Luxemburgo, na Bélgica, na Holanda, no mundo inteiro. Na França tem muito, na Suíça tem um monte de português. Então eles não são tão preconceituosos, porque eles também são imigrantes. Hoje, no presente e no passado. E acho que no futuro também. Por que eu acho que no futuro também? Por causa dessa política do salário mínimo. O cara faz um curso na Universidade de Coimbra, que é uma das mais conceituadas do mundo e da Europa, para ganhar salário mínimo. O cara pode até estudar, mas ele se formando, ele vai embora. E faz muito bem ir embora mesmo. Aprender novos idiomas, aprender o francês, o inglês, o alemão, o holandês, ou qualquer coisa, qualquer idioma. Então faz muito bem. Agora, quando às vezes eu faço comentário em meus vídeos ou em outros vídeos, a pessoa fala, mas você tá às vezes falando mal, ou você não sabe nada sobre Portugal. Vê bem, pode ser que eu não saiba muito mesmo, mas eu tive contato com o pessoal do norte, o pessoal do sul e do meio, onde eu vivi em Portugal. É unânime, o português, infelizmente, ele acredita na televisão. É que eu faço o quê? Ele acredita. E eu falava sempre, vocês estão sendo enganados, só que o português ele não acredita, entendeu? Não acredita, mas fazer o que? Eu tenho que respeitar, eu estou no país deles, eu tenho que respeitar eles. Eles estão sendo enganados na cara dura, mas eles acreditam, paciência, entendeu? Agora, você está falando mal de Portugal? Não estou falando mal de Portugal, estou falando que tem muitas coisas a melhorar, como todos os países no mundo inteiro, inclusive o Brasil. Só que a notícia que chega do Brasil na Europa, em Portugal, é totalmente mentirosa, distorcida. Só que eles acreditam. E o que chega na América do Sul, no Brasil, brasileiro que eu sou, é a mesma coisa. A Europa é todo aquele carnaval. A Europa, né? Quando falam da Europa, parece que está num palácio, no palácio de Buckingham. E não é bem assim. Você tá falando tudo isso, de novo, né? Tá falando tudo isso, tá falando mal, então por que você tá aí ainda? Não, pessoal, eu tenho um objetivo, eu tenho um contrato a ser respeitado, né? Esse contrato, eu não sei quando enfim, pessoal não interessa muito. Mas eu tenho um contrato a ser respeitado e tenho um objetivo a ser seguido, que era o objetivo de aprender novos idiomas. E eu tô no país, graças a Deus, que tá dando essa condição para mim. E é um país que é totalmente como é que se diz? O averso, o reverso, o avesso de Portugal. E faz parte da União Europeia. Entendeu? Tem esses problemas também? Claro que tem. Tem moleque usando droga na calçada, na rua? Tem. Tem uma latinha de cerveja, uma bituca de cigarro jogada no chão? Tem também. Só que se você olhar na internet, parece um palácio. É o mundo, um cristal. E não é bem assim. Só que, vê bem, é o que eu sempre falo. Portugal é um país fantástico, maravilhoso, mas tem muito que melhorar e tem muito que, sinceramente, é uma opinião que eu tenho pessoal. Tem muito que aprender, por exemplo, com os brasileiros, que eles acham que são atrasados. Porque hoje tem uma migração em massa de brasileiro a Portugal e eles acham, presta atenção no que eu vou falar agora aqui, hein? Presta atenção. Isso não é só Portugal, é a Europa inteira. Eles acham que se o cara saiu do Brasil ou do outro país, ele saiu morrendo de fome e veio para o país dele agora aqui, porque estava morrendo de fome no país de origem dele. E no caso nosso, meu brasileiro, não é bem assim não.
Não é bem assim, não. Já falei e vou repetir de novo. Eu vim com o objetivo de aprender novos idiomas, ter uma experiência diferente, tá? Uma experiência totalmente diferente, né? Eu confesso que eu achava que era muito diferente, mas não é. Tem muita coisa que é melhor, não tantas, mas tem muita coisa que eu acho que aqui deixa a desejar, tanto em Portugal como onde eu estou aqui na Bélgica. Entendeu? Deixa muito a desejar. Ah, mas você tá... O português ou o brasileiro é complicado. Você tá falando, então volta pro seu país, tá reclamando. Eu não tô reclamando, não tô reclamando. Eu tenho uma missão a ser cumprida. Eu não posso abandonar a missão agora. Entendeu? Hoje, pra mim, tá legal, tá belezinha. Amanhã eu não sei. Eu não sei. Entendeu? Eu não sei. Eu sou brasileiro. Eu sou brasileiro. Amo meu país. Mas eu sei as condições que tá o Brasil hoje. Eu sei como é que tá o Brasil hoje, entendeu? Só que eu sei como, porque eu sou brasileiro, eu sei como é que tá lá no Brasil. Só que o europeu não sabe como é que tá o Brasil e o brasileiro também talvez não saiba como é que tá a Europa. Entendeu? Uma coisa é certa. Aqui subiu o preço das coisas? Subiu muito. Mas não é que nem no Brasil, que se de 10 vai para 50, né? Aqui se tá 10, sobe para 11,5, 11, né? Não é que nem no Brasil, se tá 20, sobe para 100. Não é assim. Aqui realmente isso é fantástico. Tá? Na Europa aqui não tem sistema de saúde público não, cara. Não tem não. Portugal não tem sistema de saúde público não. Isso é conversa fiada que jogaram para vocês aí. Você tem que pagar, vai no médico, numa consulta no médico, um clínico geral, você tem que pagar. É pouco, mas tem que pagar. E quando você tem em Portugal, no caso ainda. Aqui eu tenho, graças a Deus eu tenho aqui, se eu quiser para amanhã eu tenho. Né, eu vou marcar uma consulta para amanhã. Se estiver disponível amanhã, depois do almoço, no máximo um dia, 2 já está na mão. Né, mas tem que pagar também. Entendeu? Agora, como é que se comportaria numa situação de extremo problema de saúde, coisa gravíssima? Rapaz, eu vou te falar uma coisa para você. Pelo pouco de experiência que eu tenho na questão de saúde na Bélgica, em Portugal, eu vou te falar uma coisa para você. Se você tiver um problema muito grave de saúde, qualquer tipo de problema, olha, por incrível que pareça, meu filho, o SUS vai dar 1 quadrilhão, 1 quinquilhão a zero. Tá? Agora, não confunda um plano de saúde privado, particular, com o sistema de saúde. Na Bélgica eles falam que tem o sistema de saúde público, mas eu não sei como é que funciona, tá? Quando eu preciso usar, eu tenho que pagar. Portugal diz que tem também o sistema de saúde, mas tem que pagar também, então eu não sei como é que funciona. Tá? Agora, se você tem um convênio, que seria no Brasil, com o convênio europeu, eu não sei como é que seria, tá? Mas eu prefiro não arriscar, eu prefiro ter um convênio de saúde no Brasil. Entendeu? Então presta atenção nisso aí. Ah, mas você tá falando de novo, repetindo a mesma coisa. Você tá falando mal de Portugal, da Europa, não é nada disso, cara. Só que eles têm muito que aprender com o Brasil. Não sei no Paraguai, no Uruguai, na Argentina, não sei, mas eles têm muito que aprender com o Brasil. Tá? O comerciante, o lojista, o vendedor ambulante, né? Eu não sei se eles sabem disso aqui na Europa, mas o brasileiro, né, é muito comum. O vendedor ambulante, o cara que vende, que monta uma lojinha, o cara que tem um restaurante, um cachorro quente, alguma coisa. Esses europeus aqui, eles não sabem nada. Zero! Não sabem nada do que é ser um bom vendedor, um bom, sei lá, um vendedor de qualquer coisa, um empregado. As empresas no Brasil, de mal a pior, dá 1 quinquilhão a zero em algumas empresas que tem aqui na Europa. Entendeu? Na questão do bom trato com o funcionário, benefícios sociais, esse tipo de coisa. Mas no Brasil dá 1 milhão a zero. Tá? Então assim, vou repetir, sei lá, quinta, sexta vez. Eu não tô reclamando, Não é nada disso. Só que eu tenho uma missão a ser cumprida e eu vou cumprir ela, entendeu? Vou cumprir, não sei. Eu não sei amanhã o que vai acontecer com esse negócio do que tá vindo aí, a gente não sabe, entendeu? Eu acho que não vai terminar muito bem não, mas alguma coisa vai acontecer. Agora, em especial aos meus amigos portugueses, como eu vivi em Portugal, eu saí de Portugal, estava em processo de legalização, porque a documentação não saía, infelizmente é complicado, né, a burocracia, e é tudo assim, você liga, você manda e-mail, ninguém responde, enfim. Aqui, pelo menos na Bélgica, graças a Deus não tem isso. O respeito com o imigrante é o extremo do oposto, entendeu? Graças a Deus, né? Mas em Portugal é assim, vou fazer o quê? É assim? Era assim antes? Eu não sei. Até quando eu estava aí,
infelizmente, deixa muito a desejar, entendeu? E é isso, né? Um abraço aos meus amigos portugueses. Gosto muito de Portugal. A comida portuguesa é fantástica, vou repetir de novo, é fantástica, né? A cultura portuguesa, a arquitetura, que eu sou apaixonado aquela arquitetura maravilhosa de Portugal. Portugal é mais frio do que aqui na Bélgica, tá? Aqui faz menos grau de grau Celsius, vai menos, é mais frio. Só que em Portugal você passa muito mais frio do que aqui. É curiosidade. E é isso, não tô reclamando, não tô falando mal, nada disso. Só que tem que ser sincero, tá? Tem que ser sincero. Agora, o sistema de saúde nosso brasileiro, pessoal, de mal a pior, você vê nego na maca, nego ali esperando cirurgia 6 meses, 7 meses, 1 ano esperando uma consulta médica, um psicólogo, sei lá, um cardio, qualquer coisa no Brasil. Em Portugal é 6, 7, 8 anos. Isso quando tem médico ainda. Que é outra coisa, né? Primeiro espera o médico aposentar para depois falar, aposentou, precisa arrumar outro agora. Reformou, né? Que fala, não é aposentar, é reformar. Precisa arrumar outro agora no lugar. Aí não tem. Foram tudo embora para Inglaterra, para Holanda, para não sei aonde, para Suíça. E tem... Paciência, vou fazer o quê? Só que isso não é contado, isso ninguém fala nesses canais aí não. O pessoal quer cativar o povão, cativar para falar que é tudo isso. Mas é ruim, Gustavo, é tudo ruim? É ruim? É ruim? Não, não é ruim. Não é ruim. Só que é o seguinte, não é do jeito que falam. Não é do jeito que falam. Entendeu? Não é do jeito que falam. Tem muito que melhorar, mas muito mesmo. Só que esse muito mesmo que tem que melhorar, em alguns pontos o Brasil dá show. Mas show de 1 quinquilhão a 0. Entendeu? Sistema de saúde, olha, cara, olha, eu utilizei o SUS, tive convênio médico no Brasil, utilizei o SUS. Eu não troco um médico brasileiro, nada, comprar remédio, não tem igual ao Brasil, infelizmente não tem igual, tá? Me perdoe, pode ser um pouco mais caro hoje, mas não tem igual. Na Europa é tudo paracetamol. A perna quebrada, paracetamol. Dor no dedão do pé, paracetamol. Ah, eu tô com mal-estar, paracetamol. Paciência, né? E comparando, por exemplo, Portugal com aqui a Bélgica, em Portugal é mais caro, entendeu? E o salário mínimo é 4, 5 vezes menor do que aqui, entendeu? Não tô falando mal, pessoal, pelo amor de Deus, mas temos que ser justo, tá? Temos que ser justo. Se fosse assim, então não teria um monte de português trabalhando aqui, na Bélgica, por exemplo, ou no Luxemburgo, ou na Suíça, ou na Inglaterra, ou na Holanda, na França, que é onde que eles vão, né? Luxemburgo, Suíça, França, Inglaterra. É 4, 5 países, entendeu? E Bélgica, Holanda e pronto. E não é nada disso. Eu tô falando que não tô criticando, mas tem que ser sincero, tá? Tem que ser sincero. Agora, pronto, na questão de comércio, essas coisas, de um restaurante, de uma loja, não, o Brasil, infelizmente, me perdoe português, amigos aí, mas o Brasil dá 1 milhão a 0, tá? Me desculpa, não é porque eu sou brasileiro não, mas nós damos 1 bilhão, trilhão a 0. De como montar as coisas, de como fazer, de como cativar o cliente, tá? Eu vi coisas ali que depois eu posso até falar que, sinceramente, não faz sentido, não faz sentido, tá? Não faz sentido, para nós brasileiros não faz sentido, tá? Não é, por isso que eu falo, depois eu vou falar isso aí, mas não é à toa que você vê um monte de empresa fechada em Portugal, na Bélgica também, um monte de comércio fechado, um monte de loja fechada, um monte de empresa que, sei lá, não se sustenta por muito tempo, tá? Você vai ver por quê, entendeu? Por quê? O cara prefere fechar a empresa, mas não é capaz de dar 50 euros de aumento pro cara no funcionário. Aí fala, não acha funcionário para trabalhar. Mas por que não acha funcionário para trabalhar? Para e pensa, você que tá vendo o vídeo, tanto vídeo do youtuber aí sobre Portugal, por que não tem funcionário em Portugal para trabalhar? Me diga. Por que será que não tem funcionário para trabalhar? Será que é por causa do salário, que é o salário que, tendo experiência ou não, ganha todo mundo igual? Né? Aí você vê uma exceção, eu já falei no começo do vídeo, uma exceção aqui e outra lá, o YouTube brasileiro joga como se fosse uma coisa para todo mundo, que é padrão, e não é padrão, entendeu? E pronto, é isso, tá?
Abraço, meus amigos portugueses, gosto muito de vocês, adoro Portugal, quero comprar uma casa em Portugal, alguma coisa na fronteira com a Espanha, ou lá perto do Algarve, no Alentejo, eu quero comprar, adoro Portugal, adoro de coração, mas tem que ser falado algumas coisas, tá? Isso é na minha visão, que vivi 1 ano e pouco em Portugal, com a experiência que eu tive ali, e é isso, pronto, é isso, tá bem? Fique com Deus e só alegria, tá bom? E olha, tudo agradecer e nada reclamar, tá?